A escolha do Papa Leão XIV pode ser a prova de que o Apocalipse já começou. Essa frase pode parecer exagerada, mas e se eu te mostrar que ela faz sentido? Durante séculos, milhões de pessoas estudaram a Bíblia esperando sinais do fim dos tempos. O Velho Testamento prometeu, o Novo Testamento revelou, e o Apocalipse avisou. Agora, uma antiga profecia esquecida, a profecia dos papas, parece ter se cumprido com a eleição do novo pontífice em 2025. Um papa que muitos acreditam ser o último da história antes da destruição de Roma e do julgamento final. Mas, calma. Antes de pensar que isso é só mais uma teoria da conspiração, você precisa entender o quadro completo. Para entender como o Papa Leão XIV pode ser o sinal do Apocalipse, primeiro precisamos voltar no tempo. Precisamos entender o que realmente é a Bíblia, como ela foi criada, por que foi escrita, quem decidiu o que entraria nela e o que ficou de fora. Só assim será possível perceber como, desde os primeiros versos do Gênesis até as últimas palavras do Apocalipse, existe uma linha oculta que aponta para um destino inevitável. E talvez esse destino tenha acabado de começar. Para entender o que está acontecendo hoje, com o novo Papa, com o avanço das crises globais e com o temor cada vez mais presente do fim dos tempos, precisamos começar pelo princípio, literalmente. A Bíblia não nasceu pronta. Ela não caiu do céu como um livro fechado. O que conhecemos hoje como Bíblia é o resultado de séculos, talvez milênios, de escrita, reescrita, cortes, seleções e disputas políticas e religiosas. E tudo começa com o que chamamos de Velho Testamento. O Velho Testamento, também chamado de Antigo Testamento, é a parte mais antiga da Bíblia, e sua origem é tão misteriosa quanto sagrada. Ele começa com o Gênesis, o famoso "No princípio, Deus criou os céus e a terra". Mas essa história foi contada muito tempo antes de ser escrita. Séculos antes de virar palavra sagrada, o Velho Testamento era tradição oral. Lendas, mitos, memórias do povo hebreu, passadas de geração em geração. Só muito tempo depois, essas histórias começaram a ser registradas em pergaminhos. Fragmentos foram reunidos, adaptados, editados e, aos poucos, ganharam estrutura. Mas quem decidiu o que era sagrado e o que era apenas folclore? Quem determinou que o Gênesis, o Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, os 5 primeiros livros também chamados de Torá, seriam a base de toda uma religião? A resposta está no poder. O Velho Testamento foi sendo moldado em momentos-chave da história de Israel: a formação do reino, as guerras, o exílio na Babilônia. Em tempos de crise, era necessário manter a identidade do povo, e a escrita sagrada virou uma arma espiritual. A lei de Deus, revelada a Moisés no Monte Sinai, não era apenas um código moral, era a constituição de uma nação. O Deus do Velho Testamento é austero, exigente, muitas vezes violento. Ele exige fidelidade, ele pune com fogo e destruição. Ele ordena guerras, dilúvios, sacrifícios, mas também promete. Promete um tempo de justiça, um reino de paz, um libertador, o Messias. É aqui que mora o primeiro mistério, porque essa promessa atravessa todo o Velho Testamento como uma sombra. Um dia, alguém viria, um descendente de Davi, um rei escolhido por Deus, um Salvador. Mas quem seria ele? E como reconheceríamos sua chegada? Essa pergunta ficou sem resposta por séculos. E quando finalmente alguém apareceu dizendo ser esse Messias, tudo mudou. Não só para o povo de Israel, mas para o mundo inteiro. E é aí que começamos a entrar em território perigoso, porque a partir daqui, a história da Bíblia deixa de ser apenas sobre leis, mandamentos e tradições, e se transforma em uma revolução espiritual que mudaria o destino da humanidade. Mas, para entender isso, precisamos seguir adiante, para o Novo Testamento. O Velho Testamento havia prometido: um dia o Messias viria, um libertador, descendente de reis, cheio de poder e glória. Durante séculos, o povo esperou por esse guerreiro divino. Um novo Davi,
capaz de esmagar os inimigos de Israel e restaurar o reino de Deus na terra. Mas, quando esse Messias finalmente apareceu, ele não era nada do que esperavam. Jesus de Nazaré não chegou com espadas, exércitos ou tronos. Ele veio como um homem comum, filho de um carpinteiro, rejeitado pelos próprios vizinhos, pregando amor, perdão, humildade e, talvez o mais escandaloso, a ideia de que Deus não pertencia apenas aos judeus, mas a todos os povos da terra. Isso foi uma ruptura, uma provocação, uma ameaça. O Novo Testamento nasce nesse abalo sísmico espiritual. Ele é o documento de uma revolução, não política, mas teológica. É o registro da vida, morte e ressurreição de um homem que dizia ser o Filho de Deus, e que, segundo seus seguidores, venceu a morte e abriu as portas da eternidade. 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, contam essa história, cada um com seu olhar. Nenhum é imparcial. Todos querem provar uma coisa. Jesus era o prometido, o Messias, a encarnação viva da promessa do Velho Testamento. E essa é a virada. O que antes era uma expectativa violenta por um rei conquistador, agora se transforma em uma mensagem radical de redenção pessoal. O sangue dos cordeiros sacrificados no templo dá lugar ao sangue do próprio Cristo. A lei de Moisés, com suas centenas de regras, é substituída pela fé como caminho para a salvação. Para os primeiros cristãos, isso não era uma simples mudança de religião. Era o início de uma nova era. As cartas escritas por Paulo, Pedro, Tiago e João, as chamadas epístolas, vão espalhar essa mensagem pelo Império Romano, enfrentando perseguições brutais. Mas, quanto mais o Império tentava calar essa nova fé, mais ela crescia. O Novo Testamento é um grito contra o poder, contra a corrupção da religião, contra a hipocrisia. Mas também é um aviso. O Messias veio uma vez e vai voltar. Só que da próxima não virá como cordeiro, virá como juiz. É aqui que começamos a ver a sombra do fim se aproximando. Porque o Novo Testamento não termina com a vida de Jesus. Ele termina com uma visão, uma revelação. Um homem exilado numa ilha tem sonhos aterrorizantes sobre o futuro da humanidade. Sonhos com bestas, pragas, guerra, fome, terremotos e um trono de fogo diante do qual todos serão julgados. O nome desse livro é Apocalipse, e ele é tudo, menos simbólico. O Novo Testamento termina, mas não com um final feliz. Após os evangelhos e as cartas dos apóstolos, há um último livro. Um texto que parece não seguir lógica nenhuma. Um delírio? Uma profecia? Uma ameaça? O nome dele é Apocalipse. Escrito pelo apóstolo João durante seu exílio na ilha de Patmos, esse livro não é uma simples continuação. Ele é uma ruptura, um mergulho em visões violentas, cósmicas, simbólicas e profundamente assustadoras. É como se todas as promessas feitas ao longo da Bíblia agora fossem cobradas, e a conta fosse impagável. João descreve o que viu: 7 selos sendo abertos, cada um trazendo uma catástrofe. 4 cavaleiros surgem: guerra, fome, peste e morte, atravessando o mundo como prenúncio de destruição total. Anjos tocam trombetas, estrelas caem do céu, demônios sobem do abismo, cidades são engolidas, a natureza entra em colapso. Mas talvez o trecho mais inquietante seja a chegada de uma figura enigmática, uma besta que governa o mundo com poder absoluto, enganando as massas com sinais e prodígios. Muitos acreditam que essa figura representa o Anticristo, um líder global que trará paz aparente, mas será o instrumento da destruição final. No Apocalipse, nada é o que parece. O livro é todo construído com códigos, números, visões e metáforas. O número 666, o selo na testa dos escolhidos, a mulher vestida de sol, o dragão, as 2 testemunhas, o trono branco, o livro da vida. Por séculos, teólogos e estudiosos tentaram decifrar o que tudo isso significa. Uns dizem que o Apocalipse é um roteiro literal do fim do mundo.
Outros acreditam que é uma alegoria da luta espiritual interna. Há ainda os que o leem como crítica velada ao Império Romano. Mas, mesmo entre os céticos, uma coisa é inegável. O Apocalipse ativa algo no inconsciente humano. Uma sensação de urgência, de julgamento iminente, de que existe um relógio cósmico, e ele está contando os segundos finais. E o mais perturbador é que, segundo o texto, nada disso será inesperado. Os sinais seriam visíveis: guerras, falsos profetas, crises naturais, uma fé corrompida. E, por fim, a chegada de um governante que parecerá divino, mas trará destruição. O livro termina com a imagem de um novo céu e uma nova terra. Mas esse recomeço só virá depois do colapso total do mundo como o conhecemos. E se tudo isso parece distante, simbólico ou fantasioso, talvez seja porque ainda não ligamos os pontos certos. Porque, para muitos estudiosos, religiosos e até historiadores, os sinais descritos em Apocalipse não são visões do futuro. São acontecimentos do presente. E o mais curioso é que, fora da Bíblia, existe uma outra profecia. Um documento quase esquecido que pode estar nos alertando sobre o último líder da igreja. Um que traria não salvação, mas o fim. E esse líder, segundo alguns, já foi escolhido. Enquanto milhões de fiéis leem o Apocalipse como o grande aviso final, há uma outra profecia, menos conhecida, quase esquecida, que muitos acreditam conter a chave que liga a Bíblia ao nosso tempo. É a profecia dos papas, atribuída a São Malaquias, um arcebispo irlandês do século XII. Segundo relatos, durante uma viagem a Roma em 1139, Malaquias teria tido uma visão sobre todos os papas que governariam a Igreja até o fim do mundo. Ao todo, ele escreveu 112 lemas curtos em latim, cada um descrevendo um futuro papa, não pelo nome, mas por símbolos, brasões, origens ou eventos marcantes de seus pontificados. Durante séculos, essa lista foi mantida em segredo. Ela só veio à tona em 1595, publicada por um monge chamado Arnold de Wion. Desde então, muitos estudiosos e teólogos têm se debruçado sobre ela. E o mais assustador é que a maioria dos lemas parece se encaixar com precisão impressionante nos papas reais da história. Um exemplo: João Paulo II é descrito como de labore solis, do trabalho do sol, e ele nasceu no dia de um eclipse solar, e foi sepultado sob outro. Coincidência? Bento XVI aparece como Glória da Oliveira, e sua ordem, os beneditinos, é também chamada de Ramo da Oliveira. Francisco, o atual Papa em 2025, seria, segundo alguns cálculos, o penúltimo da lista. E é aqui que tudo fica ainda mais perturbador. O lema final da profecia diz o seguinte: na perseguição final da Santa Igreja Romana, reinará Pedro, o Romano, que apacentará o rebanho entre muitas tribulações. E, terminadas estas, a cidade das 7 colinas será destruída, e o juiz terrível julgará o povo. Fim da profecia. Esse Pedro, o Romano, seria o último papa da história, reinando num tempo de caos, perseguição, escândalos e destruição. Um período que culminaria com o juízo final. Mas aqui vem o ponto mais inquietante. Em 2025, após a renúncia surpresa de Francisco, foi eleito o Papa Leão XIV. Um nome que não era usado desde o século XIX. Um nome simbólico. Um nome poderoso. Por que leão? O leão, na simbologia bíblica, representa tanto o poder divino quanto o julgamento. Jesus é chamado de leão da tribo de Judá. Mas o leão também é uma imagem de fúria e destruição. E por que 14? São exatamente 14 papas entre Leão XIII, o último papa com esse nome, e o atual Leão XIV. Um salto direto na cronologia papal, um número que rompe a sequência tradicional. E mais, embora não se chame Pedro, Leão XIV é romano, nascido nos arredores da Cidade Eterna, com ascendência italiana e discurso voltado para a purificação da fé. Alguns analistas começaram a dizer que ele representa uma espécie de Pedro simbólico, não pelo nome, mas pela missão.
guiar a igreja durante a sua última provação. Coincidência? Ou parte de um plano que vem sendo desenhado há séculos? Se a profecia dos papas estiver correta, então o tempo está acabando. Isso nos leva à pergunta que não quer calar. Os sinais do fim estão diante de nós. E simplesmente não queremos enxergar? Por milênios, os textos sagrados pareciam distantes, lendas antigas, profecias vagas, símbolos misteriosos escritos por homens que viveram em desertos, cavernas e palácios muito antes do mundo moderno sequer existir. Mas, e se nada disso for coincidência? E se tudo o que foi dito desde Gênesis até o Apocalipse estivesse, na verdade, apontando para este exato momento da história? Pense bem: guerras, pandemias, desastres naturais cada vez mais violentos, colapsos morais, crises espirituais, divisões religiosas, o aumento da perseguição contra cristãos em diversas partes do mundo. E agora, a ascensão de um Papa com traços proféticos que ecoam as últimas palavras de uma profecia esquecida. Há quem diga que cada geração acredita estar vivendo os últimos dias. Mas há algo diferente agora. A aceleração, a intensidade, a interconexão global. Pela primeira vez na história, o mundo inteiro consegue ver, ao mesmo tempo, os sinais que antes só podiam ser imaginados. E isso muda tudo. O Apocalipse não é apenas um fim, é um espelho. Ele reflete o que nos tornamos. Uma sociedade que idolatra a aparência, o controle, a tecnologia, o consumo e o próprio ego. Uma civilização que aos poucos excluiu Deus do centro da existência e que agora tenta entender por que tudo parece estar desmoronando. Mas a Bíblia nunca prometeu que o fim seria evitado. Ela prometeu que o fim seria anunciado e que os sinais seriam claros para quem quisesse enxergar. A chegada de Leão XIV pode ser um marco, não por causa do homem, mas pelo que ele representa dentro de uma cadeia simbólica que começou no Éden, passou por Moisés, Davi, Jesus, João, e que agora pode estar prestes a se fechar. Uma linhagem espiritual que, segundo alguns, só termina quando o último pastor for chamado de volta e o julgamento começar. E talvez, só talvez, a razão pela qual tantos ignoram esses sinais seja porque encará-los de frente exige uma pergunta incômoda. E se for verdade? E se tudo o que foi dito, profetizado, escrito e preservado por séculos estiver se cumprindo diante dos nossos olhos? Será que estamos preparados? Será que ainda dá tempo? Ou será que o Apocalipse não é um evento, mas um processo? Algo que já começou, silencioso, gradual e irreversível? O tempo dirá, ou talvez já esteja dizendo. Porque, se existe mesmo um fim, ele não vai começar com explosões, trombetas e catástrofes visíveis. Ele começa com sinais sutis, com um nome escolhido, com um símbolo antigo sendo reativado, com um Papa que, para muitos, pode ser apenas mais um, mas para outros, pode ser o último. E se for, então a contagem regressiva já começou. Se essa história fez você repensar tudo o que sabia sobre a Bíblia, o tempo e o fim, então você precisa estar com a gente nas próximas revelações. Aqui no Curiosamentos, nada é por acaso, e cada vídeo pode ser a peça que faltava no seu quebra-cabeça. Então se inscreva agora no canal, ative o sininho e prepare-se, porque o que vem a seguir pode ser ainda mais surpreendente.